Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula sobre fundamentos do mercado financeiro. E o primeiro fundamento que eu quero passar para vocês é candlestick, candles ou velas, que na verdade são barras que a gente vê ao longo do gráfico. Quando nós olhamos para o gráfico aqui, você vai ver que o mercado ele se movimenta por meio de candles, tá? São essas barras verdes e vermelhas. As barras verdes indicam o movimento de alta, força compradora. E as barras vermelhas, movimentos de queda, força vendedora. Então, candles ou velas são a representatividade gráfica do preço. Ou seja, lá no gráfico, esse movimento representa o preço que o mercado está fazendo. Exemplo, se nós formos traçar aqui, exatamente onde essa vela abre, onde esse candle abre, ele representa esse preço que você está vendo do lado aqui, o preço 29,89. Quando ele se encerra exatamente aqui em cima, ele representa o preço 29,92,76. Então, essas barras elas representam o preço atual do mercado, certo? Então, quando nós vamos aqui para entender de fato o que são candles ou velas, nós precisamos entender que candles verdes representam força compradora, certo? Movimento de alta do mercado, força compradora, e os candles vermelhos indicam força vendedora, certo? Então, eu tenho o candle verde que representa força compradora, ou seja, os compradores estão comprando. Os compradores estão comprando, certo? Já no candle vermelho, eu tenho força vendedora, ou seja, os vendedores estão vendendo quando eu tenho um candle vermelho. Agora, eu quero explicar para vocês algo muito importante. Cada candle desse, ele tem sua linha de abertura e sua linha de fechamento. Ou seja, cada minuto que se passa, esses candles vão se abrir e vão se fechar em um minuto. E assim sucessivamente. No próximo minuto abre um novo candle e ele se encerra depois de um minuto. E depois abre o candle seguinte e se encerra depois de um minuto. Então, como que nós vamos entender isso aqui agora? Para que você entenda de fato como funciona o movimento do candle durante o movimento do mercado, você precisa entender quais são os fundamentos de um candle. Todo candle tem sua abertura e fechamento. Um candle vendedor, ele vai ter sua abertura aqui em cima, geralmente nos topos. Esse é um candle vendedor, vai ter sua abertura sempre na região superior e seu fechamento na região inferior, correto? Esse é um candle vendedor, onde ele abre aqui em cima e ele se encerra aqui. Já o candle comprador, ele é um pouco diferente. Se esse candle se encerra aqui em um minuto, o próximo candle precisa abrir no mesmo preço que esse anterior fechou. Então, grave isso aqui. Isso é muito importante. Todo próximo candle sempre vai abrir, na maioria das vezes, no mesmo preço do fechamento do candle anterior. Ou seja, digamos que esse candle aqui tem um preço 500. Ele abriu com preço 500. Mas esse candle, pessoal, ele foi um candle vendedor, correto? O mercado abriu em queda. Se esse mercado abrir em queda, deixa eu só editar aqui para vocês. Se esse mercado abrir em queda, ele não pode ser mais que 500, correto? Se ele abriu com 500 pontos e ele caiu o preço, ele não pode se encerrar com 500 pontos, porque 500 pontos foi o movimento inicial que ele teve, foi a abertura dele. Então, logicamente, ele vai se encerrar com preço menor. Então, vamos supor que ele se encerrou com preço 100 pontos.
Ok? Então aqui foi o encerramento do candle no preço 100. Logo, o próximo candle ele vai abrir no mesmo preço que este anterior se encerrou. Logicamente, o próximo candle vai ter sua abertura no mesmo nível de preço. Digamos que esse candle seja um candle comprador, pessoal. Um candle verde, olha que interessante. Um candle comprador. Então, é um pouco diferente. Enquanto o candle vendedor tem sua abertura em cima e seu fechamento embaixo, o candle comprador tem sua abertura embaixo e seu fechamento na parte superior. Então, aqui será a abertura do candle comprador, a abertura do candle comprador, e teremos o seu fechamento na parte superior. É quando se encerra o fechamento, quando se dá o fechamento daquele candle, quando esse candle se encerra, tá? Então, qual foi o preço que esse candle abriu? Exatamente no mesmo preço do candle anterior. Quando um candle anterior se encerra, o candle seguinte abre no mesmo preço do candle anterior. Então, se aqui fechou com 100 pontos, o próximo candle vai abrir também com 100 pontos. Na maioria das vezes. E vamos supor que ele fechou aqui com 400 pontos, um pouco abaixo do candle anterior. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que nem sempre um candle ele vai abrir no mesmo preço onde o anterior se encerrou. Bom, se esse candle se encerrou aqui embaixo, logicamente o próximo candle deveria abrir no mesmo preço onde encerrou o candle anterior. Correto? Sim, correto. Mas existe uma coisa, pessoal, que acontece muito no mercado, que nós chamamos de gap. O gap é como se fosse um espaçamento, um local vago, não preenchido. De repente, quando houve um grande volume de negociação e o gráfico não conseguiu fazer a leitura daquela negociação. Então acaba que o candle pula sem ficar exatamente onde houve o fechamento do candle anterior. O que é um gap? O gap é exatamente isso aqui, pessoal. É quando esse candle se encerra e o próximo abre com um pulo. Ele não abre exatamente aqui. Se esse se fechou aqui, o próximo deveria abrir no mesmo preço. Certo? Aqui a gente tem um candle comprador. Sabendo que aqui é a abertura do candle e aqui o fechamento, o próximo tem que abrir no mesmo preço que o anterior se encerrou. Só que o gap ele abre um pouco afastado. É como se estivesse dando um salto de um candle para outro. Tá? E esse salto é conhecido como gap, pessoal. Vocês vão ver muito isso no gráfico. Por exemplo, quando nós abrimos aqui o gráfico, deixa eu mostrar para vocês o gap. O mercado aqui se encerrou, tá? Houve um fechamento aqui do mercado, né, no índice de Hong Kong, o Hang Seng, e ele se abriu o próximo candle comprador com uma distância absurda. Isso é muito comum na abertura das ações, das bolsas, né, dos índices futuros. Então ele abre com esse gap. Tá? O gap é natural. Isso acontece muito na abertura e fechamento. Aqui nesse exemplo, pessoal, vocês vão ver aqui no gráfico que acontece o gap. Esse candle comprador ele abre, se encerra aqui em cima e o próximo candle pula para baixo. Tá vendo? Ele deveria abrir exatamente nessa linha. Ele não abre e ele abre aqui embaixo. Então é natural acontecer isso no gráfico, pessoal. Tá? Esses gaps acontecem, mas não dão nenhuma interferência na leitura do gráfico. Agora existe um detalhe que vocês precisam entender a respeito do candle. Bom, nós falamos de alguns fundamentos básicos, falamos sobre abertura e fechamento do candle e falamos sobre os gaps que são comuns no gráfico. Como também falamos que todo candle que se abre, ele abre onde o anterior se encerrou.
Ou seja, o próximo candle sempre vai abrir no mesmo preço onde se encerrou o candle anterior. Agora vocês precisam entender que cada candle ele tem seus valores, ou seja, detalhes específicos. Uma coisa importante que eu quero salientar para vocês é que cada candle ele pode deixar um pavio. Thales, o que é um pavio? Pessoal, um pavio é exatamente esse símbolo que vocês vão perceber no gráfico, tá? Toda vela pode deixar um pavio. Mas, Thales, o que é um pavio? O pavio, pessoal, representa rejeição. Representa uma região onde o preço chegou e foi rejeitado. Ou seja, pavio ou sombra representa rejeição de preço, força oposta agindo sobre o preço atual. Ou seja, pessoal, se esse candle é comprador, esse candle chegou até aqui em cima, certo? Mas infelizmente ele não teve força para continuar subindo e a força vendedora jogou esse preço um pouquinho mais para baixo. Então, o que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho uma rejeição. Quando o gráfico deixa esse pavio, eu tenho uma rejeição. Significa que a força vendedora atuou sobre o preço. E quando se encerra em 1 minuto este candle, ele se encerra dessa forma, deixando uma sombra, deixando um pavio. Agora se atente aos detalhes sobre este candle aqui. Bom, eu tenho a abertura deste candle exatamente aqui, quando ele se abre. Essa abertura também pode ser conhecida como mínima, porque foi o local mínimo onde esse candle chegou, a região mínima aonde esse candle fez seu movimento. Foi o mínimo movimento que esse candle fez. Correto? Então aqui eu tenho a mínima do candle. Logo em seguida, eu tenho a máxima de preço que o candle alcançou. Ou seja, esse pavio, pessoal, pode ser representado pelo máximo preço alcançado pelo candle. Então aqui eu tenho a máxima do candle, foi o lugar máximo, ele chegou até aqui, ó. Foi o máximo que ele chegou e sofreu uma rejeição e finalizou aqui embaixo. E aqui, pessoal, quando o candle se fecha, eu tenho o fechamento do candle. Fechamento do candle. É exatamente onde ele se encerra. Logo em seguida, pessoal, eu também posso ter aqui, também, no candle seguinte, situações um pouco diferentes. E muito comum isso acontecer, tá? Não fiquem assustados. Vocês vão ver que isso é bem simples, vocês vão perceber isso ao longo do gráfico, ao longo do movimento do gráfico. E não é difícil de vocês interpretarem isso. Vamos lá. Aqui eu tenho um candle vendedor. Bom, o candle vendedor, eu sei que a abertura dele sempre é em cima, correto? Esse candle se abriu e ele se encerrou exatamente aqui. Mas os pavis me informam o seguinte, que esse candle que é vendedor, ele não foi a vida toda vendedor. Ele não foi o tempo todo com força vendedora. Se a abertura dele é exatamente aqui, logo eu entendo que esse candle outrora foi um candle comprador. Em determinado momento ele foi um candle comprador. Só que ele não conseguiu subir mais e sofreu uma rejeição. Por isso que ele deixa esse pavio. E é nesse exato momento que ele sofre a rejeição e começa a cair. E atinge a sua máxima aqui embaixo.
Não conseguindo mais romper este preço, ele rejeita, com a força compradora entra em ação e rejeita esse candle vendedor. E ele se encerra exatamente aqui. Então, quais são os detalhes que eu tenho aqui? Bom, eu tenho a abertura do candle. Esse candle abriu exatamente aqui, pessoal. Exatamente aqui. Eu tenho a mínima desse candle vendedor, pessoal. Por que a mínima? Foi o preço mínimo que esse candle atingiu. Eu tenho também, pessoal, a máxima que esse candle vendedor atingiu. Ou seja, máxima de preço que o candle vendedor atingiu. Que é exatamente aqui onde está o pavio. E eu tenho o fechamento, que foi aonde o candle se encerrou. Exatamente aqui. Percebe que há uma diferença entre o candle comprador e o candle vendedor? O candle comprador, a mínima dele, sempre vai estar abaixo. E a máxima, acima. Certo? Sempre a gente vai perceber isso no fechamento do candle, pessoal. Porque enquanto o candle não se fecha, ele pode ir para cima ou pode ir para baixo. Um candle comprador pode se tornar um candle vendedor em 1 minuto. Isso é muito comum acontecer. Tá? Um candle abrir, né? Ele fazer um movimento para cima. É um candle comprador. Depois ele faz um movimento para baixo e se torna um candle vendedor. Eu não quero que vocês se atentem tanto a isso. Isso é muito simples de perceber no gráfico. Quando nós vamos para o gráfico, vocês vão ver que os movimentos eles acontecem constantemente. Olha só, aqui eu tenho um candle comprador que veio até aqui em cima e sofreu rejeição. Força vendedora atuou sobre ele e ele se encerra exatamente aqui. Bom, aqui eu tenho a abertura. Aqui nesse pavio pequeno eu tenho um preço mínimo que esse candle atingiu. Aqui eu tenho o preço máximo no final desse pavio. E aqui eu tenho um fechamento. Logo quando esse candle se fecha, lembra do conceito? O próximo candle se abre no mesmo preço do fechamento do candle anterior. Então, se abre o próximo candle com força um pouco compradora. Olha só, ele chegou a ser um candle comprador por um período. Porém, houve um pavio aqui rejeitando esse preço comprador e despencando o preço para baixo. Logo esse candle aqui não conseguiu descer mais. Você vê que ele não deixa nenhum pavio. Então aqui eu tenho um fechamento e também tenho a máxima atingida por este candle. Logo em seguida abre o próximo candle. Esse candle abriu exatamente aqui. Ele foi um candle comprador. Depois sofreu uma grande rejeição, caindo, se tornou um candle vendedor por um bom tempo. Porém sofreu uma rejeição onde a força compradora jogou esse preço lá em cima e ele se fechou aqui como um candle comprador, pessoal. Então esse candle tem o seu preço mínimo atingido aqui embaixo, o seu preço máximo atingido aqui em cima e o seu fechamento exatamente aqui. Observe o que eu falei para vocês, um candle comprador pode se tornar sim um candle vendedor por um tempo, até que feche esse candle. Tá? Em 1 minuto pode acontecer muita coisa. E logo esse candle se fechou como candle comprador, tá? Ele ficou uma boa parte do tempo como vendedor, chegou até aqui embaixo como um candle vermelho, sofreu uma grande rejeição da força compradora e se encerrou aqui em cima. Aqui foi o preço mínimo atingido por este candle e aqui o preço máximo atingido por este candle. E aqui nós temos o fechamento dele. Ok, pessoal? Esses são os fundamentos básicos para que vocês entendam a respeito de candles. Lembrando uma coisa, toda a parte interna do candle nós chamamos de corpo do candle. Tá? Isso vocês não precisam ficar preocupados ou apreensivos com isso, tá? Isso é muito simples de entender. Eu só quero que vocês entendam alguns fundamentos do candle para você entender como ele funciona, a sua abertura, o seu fechamento, o que é a máxima, o que é a mínima. Lembrando que a mínima de um candle comprador sempre ele vai estar ali, né, na região inferior, e o preço máximo na região superior, tá? É a máxima que ele atingiu. Se o candle fecha verde,
nós sabemos que a máxima está em cima e a mínima está embaixo. Se o candle ele se encerra vermelho, a mínima está em cima e a máxima está embaixo. Porque se ele é um candle vendedor, pessoal, é o máximo atingido de força vendedora que ele fez. É o máximo preço vendedor que ele fez. Se o candle é vendedor e ele vem até aqui embaixo e deixa esse pavio, a gente sabe que isso aqui foi o máximo de preço vendedor que ele fez. Tá? Agora, quando é um candle comprador, é a máxima de preço comprador que ele fez. Ok? Pensa bem nisso aí. Podem revisar essa aula. É interessante para que vocês possam memorizar. Beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima aula.